Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui nosso do Tributário Sem Mistério. E no encontro de hoje eu vou te explicar alguns cuidados que você deve ter ao analisar uma certidão de dívida ativa no processo de execução fiscal. Gravando esse vídeo com este tema graças a uma dúvida de uma seguidora que fez essa pergunta para mim lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, tô deixando aqui para você o meu perfil, me siga, tire a sua dúvida, ela pode se transformar também aqui num vídeo do canal e com isso a gente fazer uma corrente do bem, todo mundo se ajudar, todo mundo estudar junto e a gente cresce bastante com essa experiência. Então, eu te ajudo e você acaba me ajudando. Então, pessoal, vamos entender algumas questões primeiro. A certidão de dívida ativa não surge do nada para consubstanciar uma execução fiscal, né? O que acontece? Vamos entender a linha do tempo, né? A cronologia das coisas. Então, o contribuinte foi lá, desempenhou aquele comportamento que na lei dispõe que tem o condão de atrair aí a obrigação de pagar um tributo, de fazer um recolhimento de um tributo. Então, ele praticou aquele fato, houve a subsunção do fato à norma, ou seja, a adequação do comportamento do contribuinte com aquilo que dispõe a lei, né? Então, aconteceu aquilo. Ele foi notificado, a Fazenda, olha, contribuinte, parabéns, você foi contemplado com o pagamento de tributo porque desempenhou tal comportamento que está aqui na lei tal, artigo tal, inciso tal, parágrafo tal. Então, o contribuinte é notificado, tem aí a surpresa, né, a notícia maravilhosa de que ele tem que pagar um tributo, né, notificado, tem um prazo para impugnar, ou seja, vê aí, contribuinte, se tem alguma coisa de errado, né, então ele tem um prazo para discutir, se passa todo o procedimento, o processo administrativo fiscal dele discutindo alguma coisa que ele não concorda naquele lançamento e finaliza o processo administrativo, não deu vantagem para o contribuinte, a Fazenda Pública, como o contribuinte não pagou, ele está impugnando, está falando que alguma coisa está errada, a Fazenda teima em dizer que não tem nada errado, e isso vai ser esse débito que o contribuinte tem, e esse crédito que a Fazenda Pública detém, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Isso vai virar um título executivo, e aí a gente vai ter a origem da execução fiscal, que é a Fazenda Pública, na tentativa de expropriar bens do contribuinte, fazer ele pagar na marra, vamos dizer num português claro, né, por meio da execução fiscal. Mas vejam só, o que é inscrito em dívida ativa nada mais é do que o débito do contribuinte, aquela obrigação que o contribuinte tem para com o poder público, com a Fazenda Pública, tá? Mas vejam só, a certidão de dívida ativa, né, conforme até diz o James Marins, na sua obra de Direito Processual Tributário, Processo Tributário, a CDA, ela nada mais é do que um espelho do que aconteceu no processo administrativo fiscal. Isso só confirma o fato do que lá na Lei de Execuções Fiscais, né, nesse dispositivo que eu estou passando aí para vocês, olha só o que diz aí o texto. Diz que a certidão de dívida ativa, ela só pode ser substituída até a decisão de primeira instância. Permite-se, então, que faça uma substituição da CDA. Mas olha só, a substituição deve ser feita apenas considerando critérios formais, vícios meramente formais que não comprometam o próprio crédito, a própria obrigação tributária. E por que, gente? Aí é que eu falo para vocês de perceberem a CDA como um espelho do processo administrativo, do trâmite administrativo e do procedimento fiscal de lançamento, do ato de lançamento. Por que só se permite fazer substituições atinentes a vícios formais? Porque se você faz a alteração de um vício material atinente à própria existência da relação, você está alterando algo que sequer existiu, algo que sequer foi dada oportunidade para o contribuinte de exercer a sua defesa,
né? Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, várias violações nós teríamos se permitisse uma substituição da CDA a nível de vício material. Então, quando você está diante de uma execução fiscal, além de analisar os critérios dessa CDA, se não contém algum vício de nulidade, né? Você tem que verificar se, uma vez promovida a substituição pela Fazenda Pública, qual foi a natureza da substituição? Se foi um mero vício formal ou um mero vício, mero não, né? Um grande vício material, independente de ser grande ou pequeno, tá? Se for vício material, ele não pode acontecer, porque você está... se você permite que seja substituído vícios de cunho material, você passa por cima com um trator de garantias básicas do contribuinte, contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Então, diante de um vício material, pessoal, o que tem que acontecer? Acabou a execução fiscal, faz um novo lançamento do jeito certinho, bonitinho, notifica o contribuinte, dá prazo para impugnar, tudo de novo, tudo de novo. Porque, como eu falei, a certidão de dívida ativa nada mais é do que um espelho do que aconteceu lá no procedimento, no processo fiscal, no procedimento de fiscalização do ato de lançamento, tá? Então, se tem alguma impropriedade na própria apuração da obrigação tributária, isso inviabiliza o segmento da execução fiscal, que não pode acontecer porque é um processo, a execução fiscal, de expropriação de bens, está invadindo o patrimônio do contribuinte. Então, não se pode dar carta branca ao fisco para que faça o que bem entende, neste momento tão delicado da vida do contribuinte, que é uma execução fiscal. Então, muito importante, saibam identificar, diante de uma certidão de dívida ativa, se ela contém todos os seus elementos, né? E, principalmente, verifiquem se ela está de acordo com aquilo que aconteceu em sede administrativa, se ela está de acordo com a realidade dos fatos desempenhados pelo contribuinte. Uma vez que não se verifique, né, essa equivalência do que aconteceu com o que está descrito na certidão de dívida ativa, nós temos critérios suficientes para afastar a presunção de certeza, liquidez que tem a certidão de dívida ativa para legitimar, né, a execução fiscal. Vira um efeito dominó. Se você acha um vício dessa natureza, ó, acabou tudo, faz tudo de novo. Tudo bem? Então é esse o cuidado que você deve ter quando se deparar com uma certidão de dívida ativa em processo de execução fiscal. Muito cuidado! Este é um momento delicado da vida do contribuinte e você, operador do direito, tem que ficar de olho. Para a prova da OAB, nem se fala. Você tá ali com o vadimeco na mão, vê, identifica se contém algum vício na certidão de dívida ativa, se o enunciado te apresenta alguma hipótese de nulidade, né? Então, se você vê questão de vícios materiais ali presentes no enunciado, sinalize exatamente neste sentido, da inviabilidade de continuar com a execução fiscal, tendo em vista que o que está consubstanciado naquela certidão não corresponde à realidade dos fatos. E aí, para a prova da OAB, você trabalha com os fatos que foram te apresentados, tá? Para finalizar, a pergunta da seguidora foi uma questão que ela tinha que fazer da faculdade, e eu acho que o professor redigiu ali a questão. Eu achei a questão um tanto quanto mal redigida, porque não dava para entender muito bem o que ele estava querendo dizer. Mas eu acho que eu consegui entender o que ele estava querendo perguntar, enfim, eu dei minha sugestão para ela, né? Nunca dou a resposta, gente, eu faço só o aluno refletir a resposta, enfim, dou ali o caminho das pedras para ele mesmo encontrar a resposta que ele quer, né? Assim que a gente faz, estimula o estudo. Mas a pergunta era assim: se a ausência de contraditório em sede de processo administrativo, né, se ele não foi notificado do lançamento daquele tributo, se isso teria o condão de extinguir a própria obrigação, o próprio crédito da fazenda. E aí isso me deixou na dúvida, porque vejam só, o fato existiu, ele não foi notificado, mas ele
praticou o fato que puxava a obrigação de recolher tributos. Então, eu fiquei pensando nisso. E aí, a gente tem que entender que o contraditório, a ampla defesa, ela diz respeito à exigibilidade daquele lançamento, certo? Então, num caso como este, compromete a eficácia do lançamento no quesito exigibilidade e, do meu ponto de vista, extingue a execução, notifica do lançamento, faz um novo lançamento, notifica o contribuinte, permite que ele tenha prazo para impugnar, enfim, começa tudo de novo, do meu ponto de vista, porque você prejudica a exigibilidade do lançamento, uma vez que o contribuinte não foi notificado da existência daquele débito perante o fisco. Mas olha só, outras coisas para a gente pensar e refletir sobre essa resposta. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, uma notificação de IPTU, eu sei que o IPTU tem muita discussão sobre isso, mas vamos pensar apenas nesse critério. O IPTU entende-se que o mero envio do carnê à residência do contribuinte, ele já se considera notificado. Tanto é que se ele não foi notificado, ele que tem o ônus da prova, porque presume-se que foi notificado pelo mero envio do carnê à residência. Então, nesse caso, a ausência de contraditório compromete? Compromete. Se o que vale é só o envio, compromete. E se o ônus da prova de que foi notificado ou não é do contribuinte, são coisas que a gente tem que pensar. São coisas que a gente tem que pensar. Num tributo sujeito a lançamento por homologação, que o contribuinte que é responsável por fazer o cálculo do quanto deve, declarar aquilo que deve, ele faz tudo. Ele calcula, ele declara, ele recolhe. Como a gente faz com a questão do contraditório e ampla defesa nesse caso? E aí, ausência de contraditório prejudica, inviabiliza? E a pergunta que a seguidora me passou foi com relação à existência do próprio crédito. Do tipo, por isso que eu falei que a questão estava um pouco mal redigida, que parecia que o professor perguntava: a ausência de contraditório extingue a obrigação? Do meu ponto de vista, ela não extingue a obrigação, mas ela prejudica o lançamento, a exigibilidade do lançamento. Por isso, exclui a execução fiscal, extingue a execução fiscal e promove um novo lançamento, dá oportunidade para o contribuinte se manifestar, impugnar, faz todo o trâmite e aí sim, se nada der certo, né, se o contribuinte não cumprir com a obrigação do recolhimento, aí sim, escreve o débito em dívida ativa e começa a execução. Mas agora, o contribuinte foi notificado previamente, ele sabe do que se trata, só não pagou, só não recolheu, por isso a execução fiscal para buscar bens que satisfaçam a obrigação da fazenda pública. Então, são essas algumas questões, olha só que importante, que surgem na prática, tá? Que surgem na prática, para você refletir, para você estudar e me diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre este tema, tudo bem? E com isso, terminamos mais um encontro aqui do Tributário Sem Mistério. Eu agradeço a sua companhia em mais um domingo. Se inscreva no canal, compartilhem com os amigos, para os amigos poderem fazer perguntas para mim e talvez, quem sabe, essas questões se transformem em vídeos aqui do canal, onde todo mundo pode se ajudar, todo mundo, né, identifique também essa dúvida e possa estudar, esclarecer. Em tempos como os que estamos enfrentando, do ensino online, né, é muito proveitoso, oportunidades gratuitas da gente estudar e estudar bem, tá? Então, deixo aí para vocês meu site, meu Instagram. Sigam, compartilham com os amigos, façam perguntas. No site tem formulário de contato para você entrar em contato comigo. No Instagram também, mas você pode também entrar em contato comigo através dos comentários. Tem o e-mail aqui do canal, não falta lugar para você conversar comigo. Então, tô te esperando.